E estamos começando o quarto e último dia da disputa aqui entre a Denise do Pará, que no momento tem 1.250 pontos, e o José do Amapá, que no momento tem 1.050 pontos. 200 pontos os separam neste quarto e último dia da disputa. Lembro a você que no quarto e último dia tudo pode acontecer, minha gente. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque 200 pontos é uma boa vantagem que a Denise tem, mas hoje, além das perguntas de múltipla escolha e além do verdadeiro ou falso, tem aquele quadro que deixa os competidores, olha, com as mãos geladas, o coração palpitando. É a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decore. Então, você aí de casa, se prepare, porque o programa de hoje promete fortes emoções. Fique ligado, eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos, não sai daí, eu volto já. Estamos de volta aí com o quarto e último dia da disputa entre a Denise, que vem do estado do Pará, e o José, que vem do estado do Amapá. 200 pontos os separam nesse momento. A Denise tem 1.250 pontos e o José tem 1.050 pontos. O que acontecerá no programa de hoje? Será que ao final do programa de hoje a Denise continua à frente e avança automaticamente para a próxima fase? Ou será que o José vai tentar uma virada aqui? Hoje a gente tem roleta bíblica, aquele quadro onde eles têm que falar versos bíblicos decor. E você sabe, no quarto e último dia, ainda mais com essa prova da roleta, tudo pode acontecer. Então, fique ligado até o fim do programa de hoje. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes mais uma vez. Denise, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Denise, deu para decorar bastante versos aí para a roleta? Tem ideia de quantos versos você conseguiu decorar? Olha, eu contando, faltou decorar 16 da Bíblia toda. Olha um de cada livro. Isso. Então tem bastante aí na cabeça. Mas na hora da branco, some tudo. É importante manter a calma aqui nessa prova também, né? Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada. E do meu lado esquerdo, ele, José. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço. José, e aí, deu para decorar alguns versos também? Chegou a contar quantos decorou? Na faixa dos 32 versos. 32 versos. Dá para falar bastante verso aqui. Vamos ver. Alguns do novo, alguns do velho, Exatamente. porque, né, pode ser que seja só do velho, do novo, que vocês vão ter que falar. Legal, muito bom ter você aqui com a gente também. Obrigado. Vamos às perguntas de hoje. Então, lembrando a você que o que está em jogo aqui é uma viagem para Israel com tudo pago. É isso mesmo, porque ao final do programa de hoje, quem tiver mais pontos avança para a próxima fase e continua sonhando com uma viagem para Israel, que é o grande prêmio dessa temporada. E quem leva o grande vencedor ou vencedora para a Terra Santa são os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai conhecer um dos símbolos da resistência dos judeus, a Fortaleza de Massada. Essa fortaleza maravilhosa, construída no alto de uma montanha, tem uma das melhores vistas para o Mar Morto. Um lugar incrível. Você quer viajar junto com o grupo Viaje Comigo Bom de Bíblia? Saiba como. Entra no nosso site viajecomigo.tour.br. Lá tá tudo explicadinho. Espero você. Muito bem, vamos às perguntas de hoje, então. Lembra você aí de casa que nessa temporada estamos estudando 16 livros do Novo Testamento. Livros que vão de Filipenses até Judas. Então as perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, usam como referência esses 16 livros nesta temporada norte do Bom de Bíblia. Então eu começo com você agora, José. Pergunta na tela valendo 100 pontos, lembrando aos dois que vocês têm direito a 2 ajudas no dia de hoje, que vem das 4 cartas. Pergunta na tela, José. De maneira especial,
Quem também fez questão de enviar uma saudação aos filipenses? Os líderes de Éfeso? Os presbíteros de Cesareia? Os apóstolos de Jerusalém? Ou os da casa de César? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Tenho uma dúvida, vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para o José. E o José tirou biblia.com.br. Ele terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e saber quem é que, ali na carta aos Filipenses, fez questão de enviar uma saudação a eles. 30 segundos valendo. Quem é que fez questão de enviar aquele abraço, né? Uma saudação ali aos filipenses na carta que Paulo enviou a eles? Os líderes de Éfeso, os presbíteros de Cesareia, os apóstolos de Jerusalém ou os da casa de César? 10 segundos. Aparentemente ele encontrou a resposta. E aí, vai de qual resposta, José? Acredito que seja a letra D, os da casa de César. Os da casa de César. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo José com a ajuda do biblia.com.br está... Certo, é isso mesmo. Os da casa de César é que enviaram uma saudação especial aos filipenses, de acordo com o texto de Filipenses 4:22. Isso acontece, inclusive, como a Mayara disse, em algum programa dessa semana, porque Paulo estava em Roma, estava preso lá, e aí tinham fiéis ali, né, cristãos que eram da casa de César, o imperador romano. Então, faz aí os 100 pontos e acumula 1.150 pontos no placar o José. Mais uma pergunta agora valendo 100 pontos para você, Denise. A igreja de Filipos era muito liberal em doar recursos. Para que lugar Paulo disse que eles enviaram por 2 vezes auxílio para as suas necessidades, as necessidades de Paulo? Para Tessalônica, para Macedônia, para Cencreia ou para Troade? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Esse aqui eu vou pedir uma ajuda, Vai pedir uma ajuda, ok. porque eu estou em dúvida nas 4. Muito bem. Vamos ver. Pode abrir aí. E ela tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Ela terá 30 segundos para fazer uma busca ali no livro de Filipenses e saber a resposta. Você pode ter a sua Bíblia de Estudo Andrews também. Essa é a Bíblia oficial do programa Bom de Bíblia, Bíblia mais completa do Brasil para você estudar a Palavra de Deus. Peça a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo aí? Tudo. 30 segundos, valendo, Denise. Vinte segundos. Dez segundos. Acabou o tempo, pode fechar. Pela sua reação, o tempo foi cruel com você. E aí? Eu vi ali 2, Opções. eu vi o nome Tessalônica e Macedônia, mas eu vou na letra A, Tessalônica. Tessalônica. Vamos ver, será que é isso mesmo? E a resposta dada pela Denise está em Filipenses 4, 15 a 16. Vamos ler. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, por isso que você leu ali Macedônia, então ele saiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então aí os filipenses enviaram
ajuda financeira para Paulo, que estava em Tessalônica, para ajudá-lo em suas necessidades. Faz 100 pontos, acumula 1.350 pontos no placar. E agora, mais uma pergunta valendo 100 pontos. Agora para você, José. Pergunta na tela. Qual dos itens abaixo nomeados não faz parte da relação que Paulo disse aos filipenses que deveria ocupar-lhes o pensamento? Então, das 4, 3, Paulo diz que deveriam ocupar o pensamento dos filipenses e uma não. Não quer dizer que não deveria ocupar, mas pelo menos ele não cita, né? Ele não diz o que é respeitável, ele não diz o que é puro, ele não menciona o que é amável ou ele não menciona o que é santo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. As 4 coisas são coisas boas, mas no texto de Paulo aos Filipenses, só 3 dessas ele cita e uma não. Eu vou arriscar, eu vou responder essa daí. Ok. Se não tiver errado, é a letra D. O que é santo? Isso. Você acha que ele não menciona isso no texto aos Filipenses? Ok. Eu acredito que sim. Pode confirmar. E a resposta dada pelo José está... Tá certo, é isso mesmo. Em Filipenses 4:8, Paulo fala tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável. Nisso, colocar aí o seu pensamento, né? Eu estou fazendo uma transliteração aqui, eu podia ler direto aqui, mas enfim. Então, santo não é mencionado, obviamente é uma coisa boa, mas não é mencionada no texto ali de Filipenses 4:8. Muito bem. 1.250 pontos para o José, 1.350 pontos para a Denise, mas ela tem direito a mais uma pergunta. Pergunta na tela, Denise, valendo 100 pontos. Quem Paulo disse que trouxe as doações da parte dos filipenses e passou pessoalmente às suas mãos como cheiro suave? Quem trouxe as doações da parte dos filipenses para Paulo foi Timóteo, Epafrodito, Lucas ou Silas? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Denise. Isso aqui eu tô em dúvida. Você tem direito a mais uma ajuda, caso queira. Eu acho que eu pedi ajuda. Vai pedir ajuda? Vou. Ok. Vamos ver qual ajuda sai para a Denise. E ela tirou biblia.com.br. A Denise terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir quem é que levou as doações da parte dos filipenses para Paulo. E ele menciona ali, né, que passou as mãos dele como cheiro suave. Tudo certo aí? Tudo. 30 segundos, valendo, Denise. Será que foi Timóteo quem levou? Epafrodito, Lucas ou Silas? 20 segundos. Aparentemente ela encontrou. Encontrei. Pelo que eu senti, você deve ter ido num capítulo ali Sim. específico. E aí, foi em qual capítulo que Letra você foi? Eu fui no capítulo 4. Ok, e a resposta? Letra B. Epafrodito. Ok, pode confirmar. Imagino que ela deve ter acertado, ela olhou bem certinho, confirmou ali. E a resposta dada pela Denise, com a ajuda do biblia.com.br, está... Tá certo, é isso mesmo. Epafrodito é quem levou as doações dos filipenses para ele. E isso está registrado em Filipenses 4:18. 1.450 pontos para a Denise, 1.250 pontos para o José. E com 200 pontos separando os dois bons de Bíblia, eu vou para o intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso? Tem também a roleta bíblica, onde eles falam versos bíblicos de cor e a definição de qual dos dois vai para a próxima fase. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia. Estamos de volta com o último bloco do último dia da semana de disputa entre a Denise, que vem do Pará, no momento tem 1.450 pontos, e o José, que vem do Amapá e tem 1.250 pontos. 200 pontos os separam. Qual deles vai
para a próxima fase automaticamente? Será a Denise que está à frente ou o José que está tentando a virada aqui? Fique ligado, porque agora a gente vai ter as perguntas de verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica. Então, muita emoção aqui para você nessas provas que ainda temos no programa de hoje para definir qual deles avança para a próxima fase. Denise já usou as 2 ajudas do programa de hoje disponíveis e o José ainda tem direito a mais uma ajuda. Vamos à sessão de verdadeiro ou falso e eu começo com você, José. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Na carta aos Hebreus é dito que, abre aspas, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Reticências, porque supostamente o texto continua. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, José. Eu vou pedir ajuda. Ok, ele vai pedir ajuda, sobrou apenas uma ajuda. E a ajuda que nós temos aqui é da consultora bíblica. Maiara Costa, nossa consultora bíblica, pode entrar aqui para nos ajudar mais uma vez. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Maiara. Obrigada, André. Maiara, esse texto aqui foi dito, né? Foi escrito aos Hebreus ou tem alguma pegadinha aí e seria falso? Ele foi escrito aos Hebreus, é verdadeiro. Pode ser que o enunciado da pergunta tenha ficado meio sem sentido. Então, só para contextualizar, porque tem as reticências, né? O livro de Hebreus como um todo vai tratar sobre a superioridade de Cristo em relação a algumas coisas. A primeira parte vai falar em relação aos anjos, então é verdadeiro. Entendi. Então, pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Está falando da relação de Jesus com os anjos, é isso? Isso, porque o livro de Hebreus ele vai começar a tratar a superioridade de Cristo, porque alguns convertidos do judaísmo para o cristianismo estavam pensando em desistir da fé. E aí o autor da carta aos Hebreus vai escrever para ele dizendo que Cristo é superior e que eles não deveriam retroceder por causa das dificuldades. Entendi, muito bem. Você falou autor porque tem gente que acredita que seria Paulo, tem gente que acha que seria um outro autor, por isso que não tem um consenso sobre isso, é isso? Não existe unanimidade no mundo teológico em relação à autoria, então por isso que a gente trata como o autor. O autor. É. Muito bem. E aí, José, vai com ela? Com certeza. Eu iria aqui, a Maiara sabe tudo aqui, nunca errou nesse programa aqui, não é hoje que ela vai errar. E a resposta dada pelo José com a ajuda da Maiara Costa está... Tá certo, é isso mesmo. Faz aí 100 pontos e agora acumula 1.350 pontos no placar o José. Maiara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, amigo. Denise, pergunta para você agora valendo 100 pontos. Pergunta na tela. Em Hebreus, há a seguinte afirmação, abre aspas, reticências, porque deve vir um pouco de texto antes. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o filho do homem que dele te lembres? Ou o homem que o visites? Fecha aspas. Se em Hebreus há essa afirmação, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Denise. Existe essa afirmação, mas tem alguma coisa assim que eu tô achando que tá diferente. Você Então, acha vou que é marcar alguma coisa falso. que não te soa bem aí? Isso. Então pode confirmar. Será que ela acertou? E a resposta dada pela Denise está em Hebreus 2:6. Vamos ver. Hebreus 2:6. Diz assim: antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é... olha só. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Tinha uma inversão aí, você percebeu aí que tinha alguma coisa que não estava legal. Então, ao invés de ser que é o filho do homem que dele te lembres, seria que é o homem que dele te lembres. E aí, ao invés do homem que o visite, seria ou o filho do homem que o visites. Faz 100 pontos aí a Denise, acumula 1.550 pontos no placar e agora nós vamos para a roleta bíblica. E agora o desafio dos nossos participantes é o seguinte: vocês terão 2 minutos
para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Primeiro vocês precisam falar o livro, depois o capítulo, o versículo e por fim o texto. Se tudo isso estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembro a vocês que vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar depois que o outro terminar. Se passarem 5 segundos e não começarem a falar, passa a vez de volta para o outro, ok? Vamos então sortear quem deles começa. Vou pedir para você sortear aqui, José está atrás no placar. E ele tirou, pode mostrar? Não foi dessa vez, então quem começa é a Denise e nós vamos sortear qual porção da Bíblia os dois irão falar. Eles falarão a mesma porção da Bíblia e tirou Novo Testamento, então eles só poderão falar versos bíblicos do Novo Testamento e nós começaremos com a Denise. Tudo certo com vocês? Denise, tudo certo? Sim. Então vamos lá, respira fundo. 2 minutos, valendo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. 1 Tessalonicenses 5,20. Não desprezeis as profecias. João 1,1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. João 3,16. Deus Vamos ao próximo. Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que deixar-te do primeiro amor. Filipenses 1,21. Portanto, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. João 1,4. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Marcos 1,33. Toda a cidade estava reunida à porta. João 2 João 13. Os filhos da tua irmã eleita te saudam. João 17,17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Judas 2. A paz, a misericórdia e o amor vos sejam multiplicados. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 João 4,8. Próximo. Lucas 19,10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Acabou o tempo. A nossa produção fez a análise de todos os versos ditos pelos dois competidores e a conclusão que nós temos é a seguinte. No total, a Denise falou 11 versos e você, José, falou 7 versos. Dos 7 versos que você falou, os 7 estão corretos. Dos 11 versos que você falou, Denise, tem um verso que você repetiu algo que o José tinha falado, que é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece, então a gente não tem como considerar corretamente. Tem um verso que você disse que estaria em Judas 2. Só lembrando para você de casa, como o livro de Judas só tem um capítulo, a pessoa não precisa necessariamente falar o número do capítulo, só falar Judas 2 é o suficiente, assim como acontece com alguns outros livros de apenas um capítulo. No entanto, você falou que a paz, a misericórdia e o amor vos sejam multiplicados. A nossa produção procurou em muitas versões, em nenhuma delas a paz é a primeira palavra citada, então você inverteu o verso. E como tem que falar exatamente como está escrito na Bíblia, o correto seria misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados, então a gente não tem como considerar isso correto também. Então, dos 11 versos que você falou, 9 estão corretos. E o nosso jogo termina assim. O José com 2.400 pontos e a Denise com 2.900 pontos. Então, José, foi um privilégio ter você aqui no programa. Vamos ficar de olho, de repente você volta na repescagem. E, Denise,
seja muito bem-vinda à Obrigada. segunda fase do Bom de Nem Bíblia Norte. acredito. E você aí de casa, eu te espero na semana que vem, porque teremos mais uma semana de disputa aqui no Bom de Bíblia Norte. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.